Olá, gente! Vamos iniciar nossa aula de história. Hoje o tema vai ser cultura e religião. Mas antes, temos aqui, né, uma mensagenzinha. Gratidão. Hoje eu só quero dizer de todo o coração, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, né? Todos os dias a gente deve dar graças a Deus, agradecer sempre, né, por ele nos conceder o dom da vida, certo? Vamos fazer a correção da atividade da aula passada, né, que foi um resumo, para a gente rever tudo que a gente estudou nessa unidade, tá certo? Aí temos aí, primeira questão. Relacione cada cidade às suas características principais. Aí temos aí Tatal, Uruk, Persépolis, Tula, Roma e Atenas. Do lado nós temos as características. Maior cidade autônoma da Mesopotâmia, era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e de artesãos. É Uruk, a letra B. Antiga cidade tolteca, localizada na região que hoje corresponde ao México. A cidade foi capital do Império Tolteca na América Central há cerca de 1.200 anos. D. Tula. Núcleo populacional neolítico em que se conciliavam os trabalhadores no campo, a caça e a coleta de frutos. A. Tatal. Uma das principais cidades do Império Persa em que ocorriam cerimônias e festividades. C. Persépolis. Localizada na região que hoje corresponde à Grécia, as decisões nessa cidade eram tomadas por meio de assembleias e votações. F. Atenas. Esta cidade era o centro de uma sociedade antiga dividida entre plebeus e patrícios. Está localizada na região que hoje corresponde à Itália. É Roma. Segunda questão. Explique quais fatores influenciaram a formação das primeiras cidades. O aumento da população, dos alimentos e do comércio. Esses três fatores influenciou a começar a surgir as primeiras cidades, né? A população começou a aumentar, o alimento também, porque eles começaram a descobrir novas técnicas na agricultura, e para comercializar esses alimentos, aí também surgiu o comércio. O comércio também começou a aumentar, devido a esses três fatores, aí também começaram a surgir as primeiras cidades. Terceira, as imagens abaixo retratam o núcleo populacional de Satal, que fica na atual Turquia. Com base nas imagens e no que você aprendeu, responda as questões a seguir. A. Como era a arquitetura desse núcleo de população? As casas eram semelhantes, né? Parecidas. Eram construídas de tijolos de barro, muito próximas umas das outras. O acesso a elas era feito pelo teto, com auxílio de uma escada. B. Compare a arquitetura desse local com a da cidade em que você vive. Quais são as permanências e as mudanças em relação ao espaço físico das cidades e à construção das casas? As cidades hoje têm mais espaços públicos, né, espaços de lazer e templos religiosos. As casas de hoje possuem formas distintas, né? Cada uma constrói a sua casa do jeito que acha melhor, né? O modelo que você acha melhor. Quarta questão. Observe as imagens a seguir e responda às questões. A. O que as duas imagens representam? Pessoas trabalhando na agricultura em diferentes épocas, né? Uma foi em 3.200 anos atrás e a outra foi agora em 2017, né? Mas todas as duas são pessoas trabalhando no campo, né? Na agricultura. B. Qual a importância dessa atividade para a vida nas cidades? A maior parte dos alimentos que consumimos nas cidades é produzida por meio da agricultura, né? No campo. Quinta. Como o espaço geográfico influencia na criação de dialetos?
Dê exemplos de línguas que derivam de outras. Cada região tem sua particularidade que influencia na maneira de falar e escrever. Exemplo, português e francês derivam do latim, né? Sexta, relacione as colunas abaixo, associando os regimes políticos às características de cada um deles. Tem A, oligarquia, B, monarquia e D, democracia. Forma de governo em que os cidadãos participam das decisões políticas. C, democracia. Forma de governo em que o pequeno número de pessoas controla o poder. A, oligarquia. Forma de governo em que o poder é centralizado em um rei ou imperador. B, monarquia. Sétima questão. Leia o texto a seguir e responda as questões. O que é ser cidadão? Esse texto aí está falando em o que é ser um cidadão. Segundo o texto, a definição de cidadania manteve-se sempre a mesma? Explique. A concepção da cidadania passou por transformações ao longo da história. Critérios para ser considerado cidadão e os direitos relacionados a esta condição também se transformaram, né? Foram surgindo novos conceitos e encaixando, né? B. No Brasil, durante o século XIX e início do século XX, o direito ao voto estendia-se a todas as pessoas? Explique. Não. As pessoas que não tinham terras, os analfabetos, as mulheres, os clérigos e alguns soldados não eram considerados cidadãos. Certo? Agora vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Cultura e religião, que está na página 80 do livro. Religião. Ela vem do latim religio menos omnes, que é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Né? Cada região tem uma cultura diferente, né? Tem uma religião também diferente, às vezes iguais. Religiões na antiguidade. Religião da Mesopotâmia, Egito e Grécia. Quase todos os povos da antiguidade desenvolvem religiões politeístas. Seus deuses podem ter diferentes nomes, funções ou grau de importância ao longo dos tempos. Em geral, as mudanças nos panteões de deuses refletem movimentos internos dos povos antigos, processos migratórios, conquistas e miscigenações. Divindades egípcias. A principal divindade é o deus Sol, chamado de Irá. Ele tem vários nomes e é representado por diferentes símbolos. Tem o Atom, o disco solar, Horus, o sol nascente. Os antigos deuses locais permanecem, mas em segundo plano, e as diferentes cidades mantêm sua divindade protetoras. Várias divindades egípcias são simbolizadas por animais. Anubis, deus dos mortos, é o chacal. Arthur, deusa do amor e da alegria, é a vaca. Khnum, deus das fontes do Nilo, é o carneiro. Sekhmet, deusa da violência e das epidemias, é a leoa. Nas últimas dinastias, difunde-se o culto a Ísis, deusa da fecundidade na natureza. E Osíris, deus da agricultura, que ensina as leis aos homens. Né? Lá eles utilizavam mais os animais como deuses, né? Cada um tinha uma especialidade. Nós temos aí, ó, Ísis, Osíris, Sete, Nefti, né? Alguns deuses egípcios. As religiões na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região delimitada pelos vales férteis dos rios Tigre e Eufrates.
atual sul da Turquia, Síria e Iraque. Ali surgem povos e civilizações tão antigas como a do Egito. Os sumérios e os semitas, estes divididos em acádios, assírios e babilônios. Os sumérios são os primeiros a inventar a escrita, caracteres cuneiformes. Aí os principais deuses da Mesopotâmia, ó. Temos o Anum, que é o Deus Pai, Deus cultuado na cidade de Ur. Temos aí Deus cultuado na cidade de Uruk, que é a deusa do amor. Temos aí Deus cultuado na cidade de Nippur, o Enil, deusa do vento, deus dos ventos. Temos aí Shamash, deus do sol, e o deus da água doce, né, que é dos rios, lagos. Olha aí como eram os deuses deles. Agora, na religião grega, né, na Grécia. A Grécia Antiga compreende o sul da Península Balcânica e a costa oeste da Ásia Menor, as ilhas do Mar Jônico e do Mar Egeu e as regiões sudoeste e sul da Península Itálica. Durante o reinado de Alexandre o Grande, incorpora também o norte do Egito. Os povos helênicos estabelecem-se em ondas sucessivas nessas regiões, assimilam e reelaboram a cultura local. As divindades evoluem com o tempo e assumem diferentes significados. Embora exista um panteão de deuses comum a todos os gregos, cada cidade-estado tem o seu próprio deus protetor, com seus cultos, rituais e festas específicas. Aí alguns deuses gregos: Poseidon, Hades e Hera, né? Alguns deuses da Grécia. Religiões monoteístas do Oriente Médio. Religiões do Oriente Médio é o berço das três grandes religiões monoteístas da humanidade, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. São essas três. Religião islâmica. O islamismo ou islã reúne o maior número de seguidores na região. Mais de 30 milhões de pessoas, né, seguem a religião islâmica. Os xiitas e os sunitas também fazem parte dessa religião. Os xiitas acreditam que os islâmicos devem ser governados pelos descendentes de Ali, que era genro de Maomé. Já os sunitas, qualquer pessoa que seguir os ensinamentos da Suna e do Corão pode governar o mundo islâmico. Aí sempre tem essa guerra entre eles dois, os xiitas e os sunitas, que cada um pensa de um jeito. Religião do cristianismo. A segunda maior religião em número de seguidores no Oriente Médio é o cristianismo. A região abriga cerca de 12 milhões de cristãos, muitos de igrejas árabes, como a cópita ou a maronita, que estão entre as mais antigas do cristianismo. Os países com a maior quantidade de cristãos são a Síria e o Líbano. O judaísmo é considerada a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. As divisões da religião ficou assim: judaísmo são as tradicionais e as ortodoxos. Cristianismo são os católicos e os protestantes. E os islamismos são os xiitas e os sunitas. Agora, vocês vão fazer a tarefinha, certo? De história. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção. Vocês leiam aqui o conteúdo do livro para vocês responderem a atividade. Qualquer dúvida, olhem de novo o vídeo, né, sobre a aula de hoje que a tia está falando, certo? E faça a tarefinha. Tchau, meus amores. Beijinho, beijinho.